O tema que a gente vai tratar hoje é justamente o professor no ensino à distância e a legislação aplicável e sua interpretação. A primeira questão que a gente tem que levantar é de nomenclatura, ensino ou educação à distância, né? Há um estudo sobre a terminologia correta ou não. Enfim, alguns teóricos dizem que a educação à distância não pode existir, porque é necessário o contato físico entre professor e aluno. E o processo de aprendizagem só se daria no local físico e não virtual. O que uma outra corrente refuta esse pensamento e diz que sim, apesar de existir uma autonomia do aluno e essa distância espacial, é possível se dar educação à distância dentro do ambiente virtual. Interessante também tocar que hoje, quando a gente fala de educação à distância, vem logo em mente a internet. Mas a educação à distância já é algo que existe há muito tempo, né? Telecurso 2000, que tinha acho que ainda existe com a Fundação Roberto Marinho. Há vários programas até de evangelização pelo rádio, alguns pioneiros aqui que trouxe para o Brasil. Estava olhando no livro, parece da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi um programa de evangelização, que foi a Voz da Profecia, um dos marcos que trouxe dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Então, há vários, isso remonta à década de 70, há vários casos anteriores à internet. A internet é só mais um meio de comunicação que vem difundir o ensino. Então, apesar do, entre aspas, pânico que alguns dizem, será que vai acabar a sala de aula? Né? Todo esse processo de aprendizagem que já passou de educação à distância não acabou com a sala de aula. E, às vezes, até valoriza ainda mais a atividade docente física. Esse talvez seja mais um mecanismo de difusão e democratização de conhecimento. Essa pode ser uma forma de se encarar como uma forma positiva. Eu trouxe aqui as legislações abstratas que tratam de EAD. O decreto mais importante, e esse quem tiver curiosidade de ler e implementar um curso é necessária a leitura, é o 5622. Esse é o decreto que revogou 2 outros e vem regulamentar o artigo 80 da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, o artigo 80 que trata da legislação à distância. Tem o decreto 5733, de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no Sistema Federal de Ensino, por que não os estaduais? Porque cabe à secretaria de cada estado implementar a educação correspondente ao estado. A educação superior é que pertence ao governo federal elencar suas normas, as diretrizes básicas. E aí a gente tem esses 2 decretos. O decreto 6.303, que só vem trazer alterações a esses decretos anteriores, que esses anteriores estão com a redação atualizada, digamos assim. E esse quarto, que apesar de não ser lei, é importantíssimo para a implementação de educação à distância, que são os referenciais de qualidade. O MEC, através da Secretaria de Educação e à Distância, as SEED, ele compilou recomendações. Compilou recomendações para que a instituição que queira implementar um curso de educação à distância em nível superior siga, não é, essas diretrizes. Então, apesar dela não ser lei, ela é norma, ou melhor, ele é um texto essencial para a interpretação da lei. Então, daí a sua total importância. E no projeto de autorização junto ao MEC, é muito recomendável seguir essas metas, até para aprovação e manutenção do curso. O artigo 80 da LDB tem a seguinte redação: o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Ou seja, isso é o que a gente chama no direito de uma norma programática. Como é que a gente vai implementar isso? Como a gente vai implementar a educação à distância? Aqui há a previsão da educação à distância, mas o como implementar. Então, essa norma ela só vai programar, não é uma norma tecnicamente de conteúdo limitado, porque ela não tem eficácia imediata. A eficácia dela é limitada. Limitada ao quê? A uma norma que venha regular
justamente as diretrizes para o funcionamento de um curso de educação à distância, que para a gente é o decreto 5622 de 2005, que vem tratar justamente da educação à distância. O artigo 1º do decreto, ele vem dar o conceito do que é EAD, que já facilita para a gente saber o que é a educação à distância. Então, eu trouxe um conceito legal, que é o conceito que o decreto traz, e um conceito doutrinário, muito próximo ao do decreto. Até porque não pode fugir. O decreto, provavelmente, né, o legislador, e nesse caso aqui, como o decreto é um ato atípico, é um ato do Poder Executivo, junto ao Presidente da República, não é o Congresso Nacional que edita, daí é uma lei lato sensu, mas não é uma lei stricto sensu, porque a lei stricto sensu ela tem que ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O decreto ele não é uma lei, é um decreto, como o próprio nome diz, e ele é aprovado pelo Ministério o Presidente da República, através, certo, né, do Ministério da Educação, que é quem elabora. Acredito até que foi o ministro Fernando Haddad que o corpo, né, visualizou o corpo do projeto. Então, o artigo 1º do decreto dispõe que caracteriza-se a educação à distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Então, aqui a gente tem um processo de aprendizagem, a gente individualiza o quê? Uma distância de tempo, uma separação de tempo entre professor e aluno, e uma separação de espaço entre professor e aluno. É necessário. Em todos os níveis, ou através da internet, ou através de programas de televisão, onde está distante o professor do aluno, ou num programa de rádio, onde está distante o professor do aluno, ou em programas de educação à distância via cartas, correspondências, ou por telefone. Há várias formas de visualizarmos a educação à distância. Hoje, por certo, a mais difundida é a internet, que também é o maior veículo, né, de comunicação veloz, digamos assim. Ela ainda não atingiu todas as esferas sociais, mas ele é o mais veloz, e isso a gente não tem dúvidas. Então, pela velocidade da informação e a sede que a sociedade complexa tem de conhecimento, nada melhor do que a internet para fazer esse link. O conceito doutrinário de EAD é a modalidade de educação em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação. Muito próximos os conceitos. Esse é um livro que tem várias denominações, todas elas convergem e não divergem. Não é? O que diverge é como aplicar a EAD. É um livro de 2 pós-doutores, a Carmen Maia e o João Matar. Fui até feliz, não é, o título do livro, em 2 sentidos. ABC da EAD, no primeiro sentido, porque é a forma de introduzir no assunto de EAD. E o segundo, que se você colocar no Google ou no campo de busca, o primeiro ícone que vai ser buscado é o A, por conta da primeira letra do alfabeto. E a segunda é a letra B. Então, o primeiro livro que vocês vão encontrar é o deles pela própria felicidade no nome. E é interessante que eles estruturam as características retirando desse conceito. E quais as características que a gente tem da EAD? Separação no espaço, separação no tempo, o planejamento institucional, a tecnologia de comunicação, vai ser internet, rádio, telefone, ou todas elas, juntas. Né? O importante é que quanto mais mídias nós tivermos, melhor vai ser o processo de aprendizagem. A autonomia, não é uma dicotomia de autonomia versus interação, e o público-alvo. A gente vai analisar cada caso desse com base nos referenciais de qualidade, que é a norma justamente que a gente vai interpretar para a implementação do curso e manutenção dele. Primeiro, a previsão legal do planejamento e a relativa separação no espaço. Por quê? Tanto na lei, no decreto 5622, quanto nos referenciais de qualidade, há a previsão de planejamento, que é necessário, em todos os níveis,
tanto na instituição, em âmbito institucional, quanto no âmbito de execução da aula. A gente tem os planos de ensino, os planos de aula, didática do ensino superior, todos aprenderam a fazer aqueles planos de aula. É mais difícil fazer os planos de aula do que ministrar a própria aula, porque você tem que estar com toda a aula planejada, quais as atividades, quais as interferências que os discentes podem ter. Esse planejamento é importantíssimo no EAD. Não se pode pensar em EAD sem este planejamento. Por quê? Porque o aluno ele tem que saber quais as expectativas, porque ele não está vendo o professor, ele não está vendo o tutor. E aí a gente vai fazer essa identificação dos conceitos, o que é professor e o que é tutor. E ele precisa saber o que vai acontecer. Ele não está vendo os colegas para tirar dúvidas. Então, se não houver um planejamento bem delimitado, institucional e de plano de ensino, ele não vai saber o que fazer. E aí a gente vai estar num abismo gnoseológico, não é? O professor vai querer ministrar uma aula, o aluno vai querer aprender e ninguém vai conseguir realizar o seu intento. Então, a gente tem no parágrafo 1º do artigo 1º do decreto que a educação à distância organiza-se, e aí o planejamento, segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos presenciais. É necessário momentos presenciais? É. O decreto está dizendo. O decreto é de 2005. Não, mas eu vi antes de 2005 educação à distância só por computador. Não. Hoje precisa de momentos presenciais. E um desses momentos é a avaliação. A avaliação necessariamente deve ter uma etapa presencial. E esta etapa se sobrepõe à etapa à distância. Porque o ensino, porque senão você vai poder me perguntar, mas o processo de aprendizado não é uma avaliação constante? A avaliação não é continuada? É. Mas a mais importante é aquela presencial. Então, você tem a avaliação. Quais são esses momentos presenciais? A avaliação de estudantes, estágios obrigatórios, no direito a esses estágios obrigatórios para a formação do aluno, defesa de trabalhos de conclusão de curso, atividades relacionadas a laboratórios. Aí, se você quiser fazer um curso que necessita de um laboratório, deve haver o laboratório físico para que os alunos possam fazer as atividades no local físico, ou melhor, devam fazer. Isso aqui é um conteúdo imperativo da norma. O artigo 4º do decreto ainda dispõe que a avaliação do desempenho do estudante para fins de promoção, conclusão de estudos e obtenção de diplomas ou de certificados, dá-se-á no processo mediante, o inciso 2 diz, realização de exames presenciais. Então, 2 dispositivos muito próximos que obrigam que a instituição que tenha ensino à distância ou educação à distância prevejam momentos presenciais. O parágrafo 1º diz que os exames citados no inciso 2 serão elaborados pela própria instituição de ensino credenciada, segundo procedimentos e critérios definidos no projeto pedagógico. Novamente, a necessidade do planejamento. Previsão do planejamento nos referenciais de qualidade. Sim, deixa eu só para concluir o raciocínio. Então, essa separação no espaço ela é relativizada devido justamente a esses momentos presenciais. Se é necessário um momento presencial, a separação no espaço não é absoluta entre professor e aluno. Existirão momentos em que o professor se encontrará com o aluno. Mas é só na avaliação? Não. E aí os referenciais de qualidade trazem momentos presenciais, outros que não é avaliação. Mas isso não está na lei. É verdade, não está na lei. Mas como é um referencial de qualidade, o MEC vai observar. Isso é uma norma que o próprio MEC editou, é um referencial que o próprio MEC criou, então ele vai interpretar a norma com base nesse referencial. E esse referencial, ele é interessante também porque ele foi feita uma consultoria pública. Então, o texto que consta lá foi um texto que foi disponibilizado publicamente, houve retificações ou considerações, solicitações. Essas solicitações foram consideradas, as que eles acharam relevantes foram incorporadas ao texto, e aqueles não acharam relevantes não incorporaram. Eu trouxe esse referencial
poderia deixar, está no computador, está na internet. Se você entrar no site da Secretaria da Educação à Distância, você vai pegar ele. Mas eu trouxe já impresso porque fica mais fácil, eu poderia deixar com a professora Sofia, quem se interessar, não é, pega, é muito elucidativo, uma linguagem bastante clara, de muito fácil apreensão. Então, ele diz aqui, né, separamos no item 3, a previsão do planejamento, referenciais de qualidade para a educação superior à distância, porque justamente aqui é organizado em âmbito federal, elaborado pela Secretaria de Ensino à Distância, o SEED. Texto do referencial diz assim, no corpo do próprio texto. Um projeto de curso superior à distância precisa de forte compromisso institucional em termos de garantir o processo de formação que contemple a dimensão técnico-científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do cidadão. Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem sistêmica, referenciais de qualidade para projetos de curso na modalidade à distância devem compreender categorias que envolvem fundamentalmente aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta destas dimensões, devem estar integralmente expressos no projeto político-pedagógico de um curso na modalidade à distância os seguintes tópicos principais. Quem quiser pode tomar nota, eu vou disponibilizar também a apresentação, e aí, não sei se vocês têm um e-mail que pode difundir isso aí, mas eu deixo aqui com vocês, para facilitar. Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, equipe multidisciplinar, infraestrutura de apoio, gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. Todos esses itens devem ser observados para a implementação e manutenção de uma educação à distância. Todos. E aí o projeto trata, o referencial trata de cada um, separadamente. Então, concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem. Como toda educação, a gente deve buscar interdisciplinaridade e contextualizar ela, para que o aluno não fique inerte, não fique acéfalo diante daquela informação que está colocando para ele. Ele tem que refletir, ele tem que relacionar. Ninguém vai dar um curso de biologia hoje sem falar de direito ambiental, sem falar sobre sustentabilidade e administração. Tem que desenvolver, mas tem que desenvolver com responsabilidade. Tem que ser sustentável. Então, essa contextualização, ninguém vai falar sobre legislação aplicada à EAD se não tem alguns conteúdos de ensino. Não é? Fica difícil. Fica difícil por quê? Porque você não entende quem é o aluno. Tem professor que diz no direito, o aluno é o cliente. Ótimo, não é? Pense assim que você vai falir o comércio. Porque aluno não é cliente. Nem professor é empresário. Quando há essa confusão, pode até ganhar dinheiro, mas a educação fica um pouco comprometida. Isso a gente tem que sempre levar em mente. A educação está em outro nível. Né? É um nível que a gente abraça, ganha pouco, mas gosta. Então, é uma política meio sadista. É gostar de sofrer, mas todos gostam. É interessante isso. Então, a finalidade prevista, ela tem que ser alcançada, e diz a LDB, é de pleno desenvolvimento da educação, do preparo do aluno para se tornar um cidadão, para exercício da cidadania. Então, deve haver interdisciplinaridade e contextualizar o que está sendo dado com a sociologia, com outras disciplinas. Enfim, com outras matérias, outros ramos do conhecimento, dando competências e habilidades, da mesma forma que a educação física, à educação virtual. Necessidade de módulo introdutório, por quê? Porque quem não mexe em computador jamais vai conseguir aprender através do computador. Então, não adianta uma instituição dizer, eu vou levar a tribo indígena dos Pataxós à educação à distância, e não ensina a eles a utilizar a ferramenta. Então, ele deve ter os conceitos básicos para utilizar as ferramentas que estão sendo disponíveis para ele. Senão vai ser limitado. Ele não vai conseguir abraçar toda a oportunidade, todo o leque de opções que ele tem. E essa ferramenta não só para utilizar as próprias ferramentas disponíveis pela instituição. Ou seja, tem um chat, a instituição manda CDs, manda DVDs, manda várias mídias e não ensina, por exemplo, a utilizar um Google. Não utiliza, por exemplo, a utilizar banco de dados de bibliotecas públicas.
onde temos excelentes teses de doutorados e excelentes dissertações de mestrado já disponíveis na grande rede. Não adianta. Então, ele deve saber utilizar a maior parte dos recursos que lhes são disponíveis. Isso o estudante, o aluno. Sistemas de comunicação. Aí nós temos diversos sistemas de comunicação que podem ser utilizados no ensino à distância. E o melhor é convergir, não divergir. O melhor é incluir e não excluir. O melhor é nos valermos do maior leque possível de sistemas de comunicação. E quais poderiam ser? Né? Um dos pilares para garantir a qualidade de um curso à distância é a interatividade entre professores, tutores e estudantes. Então, os meios de comunicação devem justamente convergir, né? Trazer uma interação. Autonomia versus interação. Você não pode deixar o aluno com toda a autonomia, porque senão não interage nem com o professor, tutor, e nem com a turma. Fica estanque o processo de aprendizagem. Em enviar material, o aluno fica num processo de autodidatismo e, a partir dali, ele envia. Cadê a interdisciplinaridade? Cadê a contextualidade? Cadê a preparação, como a LDB diz, do aluno para exercer a cidadania? Não dá. Então, essa interatividade é necessária. Tem 2. Em atendimento às exigências legais, os cursos superiores à distância devem prever momentos de encontro presenciais. Então, isso é previsto na lei, previsto no referencial. Esses momentos são extremamente necessários, cuja frequência deve ser determinada pela natureza da área do curso oferecido e pela metodologia de ensino utilizada. A instituição deverá, em seu projeto político e pedagógico do curso, prever. Aí ela descreve como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores, quantificar o número de professores para o número de alunos, o número de horas-aula que esse professor vai ter que ministrar, descrever como se dará a interação entre estudantes, tutores e professores ao longo do curso, em especial no modelo de tutoria, a gente vai falar do tutor e professor. Quantificar o número de professores hora disponíveis para atendimentos requeridos pelos estudantes e quantificar a relação tutor-estudante, informar a previsão dos momentos presenciais, em particular, os horários de tutoria presencial e de tutoria à distância planejados, várias normas que aí vocês vão ter a oportunidade de ver quando pegarem a leitura. Não é? Mas isso é só exemplificativo para que a gente também possa ver toda a apresentação, né? Pela limitação de tempo, a gente não pode se estender tanto quanto gostaria. Material didático. Como é que é feito o material didático? E essa vai ser a apresentação da professora Ana Cristina, de quem é esse material didático? É do professor da instituição, onde recaem os direitos autorais. Aqui, o âmbito que a gente vai tratar é como elaborar esse material didático, que deve estar no planejamento. É recomendável que as instituições elaborem seus materiais para o uso à distância, buscando integrar as diferentes mídias, explorando a convergência e integração entre materiais impressos, radiofônicos, televisivos, de informática, de videoconferências e teleconferências, dentre outros, sempre na perspectiva da construção do conhecimento e favorecendo a inter-relação entre os múltiplos atores. Eu sou assessor da coordenação de um curso de educação à distância em direito eletrônico. Veja, um curso de educação à distância e ainda o direito é eletrônico. Então, veja que negócio high-tech. E aí, a gente lá é engraçado porque, como vocês vão ver, tem sempre o feedback dos alunos para que o projeto melhore. E uma das ferramentas que a gente utiliza, um encontro presencial virtual, é aquele que você tem um encontro dinâmico, em que o professor está online e o aluno está online. É um chat, tipo MSN, semelhante ao projeto MSN. E ali todos os alunos entram, a gente discute o módulo que foi lido durante a semana. Quais são as dúvidas, quais as leituras complementares, se eles acharam mais alguma coisa, o que é que eles acharam das atividades que tiveram para aquele módulo. Cada um traz a sua experiência, a sua participação, às vezes até sai um pouco do contexto, aí cabe ao tutor aí tentar mediar direito essa discussão. Não é algo tão fácil, porque você está escrevendo, aí várias pessoas escrevem, você vai ter que ler tudo o que está acontecendo ali. Se as turmas forem muito grandes,
não é interessante um chat, então a gente precisa fragmentar, ter mais tutores para esse chat. Então, há uma dinâmica toda interessante para esse tipo de educação. Mas, enfim, uma das intervenções dos alunos era para que, quando a gente estivesse escrevendo, aparecesse igual ao Messenger a opção de fulaninho está escrevendo, para que não fique uma enxurrada de mensagens chegando surpreendendo a cada momento. E isso a instituição está tentando implementar essa dúvida, isso leva custo, né, esse aprimoramento da ferramenta, mas que é necessário, que é imprescindível, se ela quiser manter os referenciais de qualidade e manter funcionando. Então, o aumento da plataforma, todos esses custos eles devem estar previstos. Naqueles itens, há um item sobre custos. E esses custos eles devem estar previstos para a implementação do curso, para a autorização do funcionamento do curso. E quem trabalha com educação sabe que o MEC vai. Né? Aquelas visitas surpresa do MEC, que quando ele chega, todo mundo quer organizar tudo. Né? Não, peraí que está alguma coisa fora de área, ele leva logo o pessoal do MEC, né? Vamos pegar o pessoal, vamos dar atenção para eles. Por quê? Porque eles olham tudo. E se eles não tiverem com tudo como estava no planejamento, veta lá o curso. Ou marca uma nova visita para suprir os déficits. Então, isso é interessante, sempre ter, a gente vai ver também uma secretaria para o curso de ensino à distância, de educação à distância. É necessário. É necessário para quê? Para justamente estar vislumbrando toda essa dinâmica. No item 2, o projeto pedagógico do curso deve especificar claramente a configuração do material didático que deverá ser utilizado. Em particular, deve especificar a equipe multidisciplinar responsável por tarefa, os professores responsáveis por cada conteúdo da disciplina, bem como demais profissionais da área de educação e técnica. Por exemplo, os web designers, né, para deixar tudo bonitinho, o pessoal da parte de TI, de tecnologia da informação, para o quê? Colocar o que o web designer, na prática, não é? O web design ele visualiza como vai ter um para implementar, configurar, colocar aquilo numa linguagem técnica. Então, toda essa equipe multidisciplinar deve convergir para proporcionar um melhor curso de educação à distância. A avaliação, a gente tem duas dimensões da avaliação. A primeira é a que diz respeito ao processo de aprendizagem, que a gente já sabe que existe a presencial e a distância. A distância é a avaliação que está sendo feita numa educação continuada, num processo de aprendizagem continuado. Aquela que está a todo momento, os chats de discussão, tirando dúvida, vendo participação, assiduidade. Há uma ferramenta também que os professores têm para ver quantas vezes os alunos entraram no site, quanto tempo eles passaram no site, onde eles navegaram, onde foi que eles passaram mais tempo, qual o tipo de participação que eles tiveram. Você consegue ter o rastreamento de tudo no aluno, porque pode ter aquele aluno meio esperto que entra só para dizer que entrou, e ali vai contando horas, como se ele estivesse estudando e ele está assistindo a novela da Globo, ou a da Record agora, que disseram que está boa lá, né? Novela, pronto, essas novelas que o Brasil tem, né? Um acervo muito grande, que é educação também, Umas educam, outros deseducam, mas, enfim, ensinam. E o Brasil, nesse país multicultural, a gente tem que sempre respeitar o outro, a característica do Alter. E também tem que ter uma avaliação institucional. Qual é essa avaliação institucional? É a avaliação que a própria instituição faz constantemente sobre a metodologia que está sendo adotada e a avaliação do aluno com relação ao curso da instituição, para dizer onde a instituição está pecando, o que o tutor deixou de fazer, o que está previsto no plano pedagógico que não foi cumprido. Porque esse plano tem que ser público. Não adianta você fazer um planejamento pedagógico para a abertura do curso e depois que abrir o curso, coloca na gaveta. Não, ele tem que ser disponível para o aluno saber o que é que está acontecendo. Essa equipe multidisciplinar, docentes, tutores e o pessoal técnico-administrativo. Docentes, nessa subdivisão do referencial teórico, significa a pessoa que elabora e planeja o curso. Ele elabora os cadernos de estudo, o material didático, pedagógico. Ele elabora qual a dinâmica que vai dar. É um chat ou 2 chats por semana? Quais são os dias? Qual o melhor horário?
Essa dinâmica, quem vai pensar é o docente. Tudo isso. A estruturação do plano de ensino. A estruturação do plano de aula. A estruturação do projeto político-pedagógico, a gente poderia falar assim. O tutor é quem vai executar. É aquele que vai mediar a aula. Depois que o projeto político-pedagógico estiver pronto, o tutor é aquele que vai se apresentar ao aluno. Ele é um professor do mesmo jeito. Em algumas instituições há a concentração, o que eu acho até interessante, do professor com o tutor. É o professor quem elabora o material didático e é o docente que elaborou o material didático que vai estar tutoriando, né? Tutorando, eu não sei qual a palavra mais apropriada, com esses neologismos. Vai ser o mediador também. Então, apesar de existir a possibilidade de subdivisão de trabalhos, há a possibilidade também de cumulação dos trabalhos. Entenderam o professor e o tutor? O professor é justamente o docente, é aquele que pensa intelectualmente o material que vai ser empreendido no processo de aprendizagem, e o tutor vai ser aquele mediador direto. É quem vai ser responsável pela disciplina. É aquele que vai estar em contato direto com o aluno. É aquele que vai estar respondendo perguntas, fazendo as avaliações, fazendo as correções de trabalho, estando presente nos chats de conversa, de tira dúvidas. E o pessoal técnico-administrativo é justamente quem vai dar suporte técnico para que esse processo de aprendizagem se execute. A infraestrutura de apoio. Não é a infraestrutura, a gente tem a material e tem a infraestrutura física. A material são os equipamentos que são utilizados no processo de aprendizagem. O que é que a gente tem de material para trabalhar? São mídias, videocassetes, DVDs, nós temos o quê? Uma plataforma da internet para alocar vídeos, para alocar fóruns de discussão, para alocar o próprio chat, para a gente discutir assuntos. Esse é o material, essa é a infraestrutura material. A infraestrutura física, a gente tem em 2 níveis. Uma é a sede na própria instituição e a outra são os polos presenciais. Porque na educação à distância, você só vai poder se matricular um curso, você vai ter uma avaliação presencial. Onde é que você vai fazer essa avaliação? Você vai ter que pegar um avião toda vez para ir para a instituição para fazer a avaliação? Não. A instituição ela tem que abrir polos. E esses polos, muitas vezes, são abertos em parceria com outras instituições. Chego para uma instituição e diz, olha, você quer divulgar meu curso, quer ser meu parceiro, aqui a gente monta a estrutura, tudo é feito pela estrutura nossa sede física, mas as provas podem ser feitas aqui com vocês, a gente pode enviar tutores ou tutores aqui com vocês, para se alguém tiver dúvida, vá lá no dia tal que vai ter um professor responsável para tirar as dúvidas sobre a disciplina. Tem instituições, por exemplo, essa que eu dou aula, que tem sede até em Tóquio. Então, ela tem polo em Tóquio. Se algum brasileiro quiser fazer o curso, ele vai lá em Tóquio, lá mesmo em Tóquio, ele tem o curso e vai ter o polo presencial para ele fazer a prova. Então, isso, veja como difunde, não é o conhecimento, e não acaba com a sala de aula. Porque o aluno de Tóquio, ele não viria para o Brasil aqui para assistir um curso, mas talvez ele estivesse interessado em algum curso que estivesse acontecendo no Brasil, um brasileiro. Como ele não teria essa possibilidade de vir para cá, ele faz o curso lá. Ele não tira a necessidade da aula aqui. Percebam. Então, ela vem complementar. O livro é interessante, esse livro, o ABC da EAD, é interessante porque ele mostra justamente uma evolução histórica sobre os vários momentos que o processo de aprendizagem físico foi colocado em xeque. E que superou esses momentos que foram colocados, isso desde o século XIX, dizendo com o advento de novas tecnologias, a vinda do rádio, e aí a previsão de agora vai acabar a sala de aula em 10 anos, e não acabou, fortaleceu, porque hoje a gente tem menos ou mais alunos do que antes, muito mais. Então, sempre fortalecendo, e esse é mais um instrumento que vai colocar aí essa discussão, e que provavelmente a gente vai superar fácil. As ferramentas da internet vão convergir para isso aí, para que a gente possa implementar em sala de aula novas tecnologias. E agora, nessa gripe que teve, H1N1, muitas faculdades, muitos colégios até, na educação básica, possibilitaram aos alunos vestibulandos a realização de exercícios,
se valendo das novas tecnologias. Aqui em São Paulo, eu soube, teve meningite, em 76, eu acho, uma grave problema de meningite, disseram que superou esse da gripe, e muito nos casos de morte, etc., e que não tinha essa ferramenta para continuar o processo de ensino, teve que parar tudo. E parou e prejudicou o processo de ensino nas instituições. Hoje a gente tem a oportunidade de se valer de uma ferramenta, que é a internet, para implementar isso aí, para dar continuidade. Então, esses polos, justamente a gente tem na sede da instituição e outros polos de apoio presencial. Essa coordenação, que é a sede na instituição, ela dá suporte ao planejamento, produção e gestão dos cursos à distância, em vista de garantir o padrão de qualidade. Necessitam de infraestrutura básica, composta minimamente por secretaria acadêmica, salas de coordenação de cursos, salas para tutoria, à distância, biblioteca, sala dos professores e sala de videoconferência. Entre os profissionais com presença fundamental nestas unidades, destacam-se o coordenador de curso, o coordenador dos corpos de tutores, quando for o caso, os professores coordenadores de disciplina, tutores, auxiliares de secretaria, profissionais das diferentes tecnologias, conforme a proposta, o planejamento da instituição. O polo de apoio presencial. São nessas unidades que serão realizadas atividades presenciais, previstas na lei. Então, todas as atividades, primeiro, a prevista na lei é a avaliação. Essa, pelo menos o polo de apoio, ele vai ter que existir para isso. Ultrapassando isso aí, a gente pode ter o quê? Um dia na semana que o professor, o tutor, vai estar lá para tirar dúvidas. Eu espalho no Brasil vários tutores e digo, olha, se alguém ficou com dúvida ainda, os chats não foram necessários para suprir as dúvidas, vocês estão precisando de algum material, algum livro que não encontraram, direciona-se a estes campos de apoio e lá vocês vão ter a bibliografia recomendável para leitura, vocês vão ter um tutor de tal a tal hora para presencialmente poder elucidar as suas dúvidas. Cada planejamento visa, comportar da melhor forma esses referenciais de qualidade. Por certo, nem todas as instituições conseguem alcançar isso aí, pelo custo. Pelo custo, isso é bem verdade. Não conheço, para ser bem da verdade, não conheço nenhuma instituição, nem das grandes e das muito grandes, que consiga compreender todo o referencial de qualidade. Esse é o ideal, por isso que não é norma, senão não existia ensino à distância, ou educação à distância. Esse aqui é um referencial de qualidade, é o que deve ser buscado. Agora, o que está na lei, é necessário que seja cumprido, porque senão não abre. Então, aqui a gente vai ter também laboratórios de informática, porque se a pessoa não tiver computador, mas quer fazer um curso de ensino à distância, então ele vai para o local do apoio, onde ele tem acesso a computador, porque lá vai ter um laboratório de computação, onde lá ele vai ter acesso a computador, pode ter uma pessoa técnica para ensinar ele a utilizar a ferramenta, se ele tiver alguma dúvida, alguém vai lá e já soluciona a dúvida, enfim. Gestão acadêmico-administrativa. A instituição deve explicitar seu referencial de qualidade em seu processo de gestão, apresentando em seu projeto de sistema de educação à distância o atendimento, em particular, a serviços básicos, como um sistema de administração e controle de processo de tutoria, especificando, quando for o caso, os procedimentos logísticos relacionados com os momentos presenciais e à distância, um sistema de logística, todo aquele processo o banco de dados de alunos, manutenção de carga horária, manutenção de avaliações, armazenamento de tudo isso. Por quê? Porque se o aluno quiser transferir de um curso de educação à distância para um curso presencial, ele pode, porque o curso tem equivalência, e equivalência é prevista em lei, como a gente vai ver. Então, esse curso, se for um curso de nível superior, se for um curso de graduação, então o aluno, 3 anos na faculdade, se a partir dali ele quer migrar para outra faculdade, e aí ele vai ter que fazer sempre o curso à distância, vai ter que migrar para outra instituição de ensino à distância? Não. Deve haver equivalência, para que ele possa migrar para uma instituição não virtual, uma instituição física. Um curso de especialização, aí depende, nesses cursos de especialização já são mais difíceis, porque ele é montado com planejamento todo próprio, particular, ele já não tem aquelas regras mais teóricas, porque a especialização visa justamente especializar. E se você chega num nível de especificidade muito grande, só aquela instituição vai ter aquele curso, com aquela grade.
Não vai existir outra. Mas na graduação, necessariamente, deve haver essa equivalência. E isso tem previsão legal. Sustentabilidade financeira. Aí o MEC vai perguntar, você tem como cumprir todos esses requisitos? Tenho. Como? Não é? E aí vai ter que ter um planejamento financeiro de sustentabilidade a médio prazo. Porque não adianta mostrar que você tem condições para abrir o curso hoje e não tem condições de manter a médio prazo. Porque tem cursos de graduação de 5 anos. Imagine que daqui a 5 anos quebre e as turmas que entraram com 1 ano vão ter que sair para procurar um outro curso. Sem condições. Então, a gente tem que mostrar um projeto viável de manutenção, não de abertura. Abrir já é mais fácil. Manter é que é difícil, num panorama principalmente competitivo. Então, hoje, os cursos de graduação existem cursos de mestrado, existem cursos de doutorado, existem vários. A secretaria tem os links dizendo quais são credenciados em nível superior. Então, se vocês quiserem entrar no site, é um site bem elucidativo, fácil de passear. Então, você mostra o investimento dentro de curto para abertura, em médio prazo para manutenção. Produção de material didático, como vai pagar professor, equipe multidisciplinar, equipamentos, etc. Professor aqui, eles olham, não é o professor contratado, professor com titulação, não professor horista, né? Aquele que lá em Recife, eu não sei se aqui em São Paulo utilizaram essa nomenclatura, professor taxista. Ele vai lá, dá aula e sai, não tem vínculo nenhum com a instituição. Isso é um absurdo. Isso é uma educação temerária. Né? O professor ele tem que ter vínculo com a instituição, ele tem que convergir com os ideais da instituição. Ele não vai estar numa instituição que ele não converge com os ideais. Se ele está lá, é problemático, é temerária a educação. Então, a gente tem que olhar sempre isso. Isso são ideais. Né, pessoal? Eu sei que, de fato, várias coisas convergem para que esses ideais, às vezes, se distanciem do polo prático. A implementação de sistema de gestão, quais são esses equipamentos de comunicação, gestão, laboratórios, aperfeiçoamento das tecnologias, porque quando a gente está diante de tecnologia da informação, a gente sabe que o que é atual hoje está em desuso amanhã. Então, qual a política desta instituição em sempre estar se atualizando para sempre disponibilizar para os alunos a ferramenta da melhor forma possível? O envio de trabalhos, veja como é interessante isso, e como a gente, professor já de educação à distância, se depara com essas coisas. Às vezes você tem um sistema Office Word, né? E o Word é 2003. E aí o Word não é compatível para abertura de textos do Word, é o Office 2007, 2007. E aí o aluno te manda, você tem um 2003, ele tem um 2007, e você não consegue abrir. Quem é que deve pagar isso? É você, a instituição, esse software. A instituição. Se ela não te proporciona a possibilidade de você se atualizar, ou ela quer que você compre o software pirata? E aí, divulgar, não é fomentar a prática criminógena. Não quer. Né? Ela não quer isso. Pelo menos eu acredito que não. Então, isso deve estar no plano pedagógico. É o fornecimento aos professores do material técnico, o que ele vai precisar. A gente poderia ir além. O notebook poderia ser fornecido pela instituição no sistema de consignação. Enquanto você é meu professor, o notebook é seu. Agora, depois que você deixar de ter o vínculo com a instituição, você não tem mais notebook. Né? Ela não fornece o quadro, ela não fornece o pincel piloto ou o giz, ela agora vai ter que fornecer o computador. É difícil com quem a gente vai falar. Para os professores é pacífico. Se eu tivesse com outro público aqui, não é? A argumentação, o outro, como dizia o Perelman, né? Depende do auditório que a gente está falando. Né? A gente tem que ver o auditório que a gente está falando. Porque se for um auditório de donos de instituições, eles vão achar isso muito custoso, mas é a realidade. Então, a implementação de sistema de gestão, equipamentos de comunicação, implementação de polos descentralizados, que são esses polos fora da instituição. O custeio, quem é que vai custear isso aí? É o professor, é a instituição. E aí a gente vê qual instituição que a gente está dando aula. Modelos de EAD. E aí acaba os referenciais de qualidade. São 31 páginas. Não é? Eu trouxe aqui o resumido, também para a gente não despender muito tempo. Mas são 31 páginas.
que tem aqui referenciais de qualidade para a educação superior à distância, que é um material proposto pela Secretaria da Educação à Distância junto ao Ministério da Educação. Agora, o artigo 2º do decreto, voltando ao decreto 5622/2005, dispõe que a educação à distância poderá ser ofertada nos seguintes níveis e modalidades educacionais. Então, você tem vários níveis em que pode ser disposta a educação à distância. O que a gente vê mais hoje é em nível de especialização. Em nível de especialização. Porque em nível de especialização, o professor não precisa ter um vínculo de contrato com a instituição. E isso baixa muito o custo. Porque ele vai dar um módulo e depois, só quando abrir uma próxima turma, é que ele vai dar outro módulo. Aí ele pode receber por empresa ou por pessoa física, paga os impostos necessários e pronto. Eu perco o vínculo aí. Isso debilita um pouco o processo. Porque você pode ter uma modificação muito grande do corpo docente, não é? Uma variação, e aí depende de quem faz o material didático. O professor, se ficar acordado que o professor fica com o material didático, vai ter que sempre estar elaborando um novo material didático, e aí compromete a qualidade do curso. Agora, quais são os níveis? A educação básica pode ter? A educação à distância? Pode. Quem vai regular a educação básica? Secretaria de Estado. Não cabe ao Ministério, à Secretaria de Educação à Distância e as secretarias, não é, de nível superior, o INEP, a CESU, a CAPES, elas não competem a esses órgãos, não é, do MEC, elaborar um planejamento de educação básica. Isso é delegado para o próprio Estado. O Estado, através da sua Secretaria de Educação, é que vai implementar a educação à distância em nível básico. A educação especial, a educação profissional, esses cursos técnicos e de nível médio, tecnológicos de nível superior, esses são aquelas escolas técnicas que já mudaram agora para o Cefet e que agora parece que são IFET, não é? Já mudaram de nome e antes eram de cursos técnicos, depois cursos tecnológicos e agora no IFET estão fazendo os cursos já de nível superior, não mais tecnológico, já está tendo até mestrado e doutorado, mestrados profissionais, enfim, não é? Está ocupando um lugar ao lado da universidade, essas instituições. E a educação superior, que essa é que a gente mais vê, em todos os níveis, mais em âmbito de especialização, que é a pós-graduação lato sensu. Mas a gente pode ver em cursos sequenciais, de graduação, especialização, mestrado e doutorado. Apesar do pós-doutorado não ser título, não é porque o último nível de saber é o doutorado, a gente poderia visualizar também um pós-doutorado. Isso não está na norma, mas pode ser, até porque não é título, não é um estudo que 2 doutores fazem entre si, eles podem fazer à distância. Não é? Levantam um objeto de pesquisa e esse objeto é estudado por 2 doutores à distância. Esse ponto é importante, né? A equivalência do ensino à distância do ensino presencial. Por quê? Se eu saio e quero me deslocar para um outro curso, não gostei da instituição, não me dei bem nesta metodologia, mas não quero perder um ano da minha vida. Passei um ano nesse formato de ensino à distância, mas vi que eu aprendo melhor na sala de aula. Já tem outros alunos que dizem, professor, para que fazer chamada? Estes alunos é um excelente modelo ensino à distância. Porque se ele não quer chamada, faça à distância, porque lá ele vai ter uma outra forma de estudar. Não é? Mas querem estar em sala de aula, eu tenho que fazer a chamada, porque o curso é presencial. Presencial requer eu observar e colocar, não é, o atestado de que ele está aqui. E isso, viu, pessoal, um conselho. Não coloquem chamada por amostragem. Porque houve um caso, isso é verdade, de um professor que dava aula em Guarulhos, que o aluno praticou um crime e na chamada estava presente. E aí foi preso em flagrante e o delegado chamou o professor para dizer, ô professor, como é que o senhor coloca presente? Ele está presente ou ele praticou o crime? Ele estava lá, o senhor agora é testemunha para dizer o que aconteceu. E aí o professor responde um processo por falsidade de documento, porque chamada é documento. Então, dispõe que a criação, organização, oferta e desenvolvimento de cursos de programa à distância deverão observar ao estabelecido na legislação e em regulamentação em vigor para os respectivos níveis e modalidades de educação nacional. Os cursos e programas à distância deverão ser projetados com a mesma duração definida para os respectivos cursos na modalidade presencial.
Os cursos e programas à distância poderão aceitar a transferência e aproveitar estudos realizados pelos estudantes em cursos e programas presenciais, da mesma forma que as certificações totais ou parciais obtidas nos cursos e programas à distância poderão ser aceitas em outros cursos e programas à distância e em cursos e programas presenciais, conforme a legislação em vigor. Ou seja, você pode migrar para um outro curso de educação à distância, pode ficar no seu, ou pode migrar para um curso de educação presencial, física, esse normal. E os diplomas têm validade em todo o território nacional. Pelo menos deveria ser assim. A portabilidade. Antes da de telecomunicações, né? Anterior das telecomunicações. Veja como a educação sempre está na frente. Pronto, pessoal. Obrigado a vocês.